Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós vamos fazer um breve estudo de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a fim de obter do plano mais alto a inspiração necessária na condução desse estudo. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, neste momento, sob o teu amparo maior e sobretudo de Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador Supremo, aqui nos encontramos para analisar uma parte dos seus ensinamentos, Senhor, que foram também interpretados por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Envolva-nos na tua paz e no teu amor, Senhor. Que as vibrações de alegria, de paz, de serenidade e de saúde nos alcance e alcance a todos os irmãos em nossa cidade, no nosso Brasil, em todo o planeta Terra. Meus amigos, o tema de hoje, está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 itens, o item 8 e o item 9. Eles tratam de um assunto denominado Fora da caridade não há salvação. O nome do capítulo é esse. Fora da caridade não há salvação. Mas os itens 8 e 9 tratam de uma prática muito usual, sobretudo de interpretação das igrejas cristãs. O Cristo afirma que fora da caridade não há salvação. E nós temos uma belíssima passagem de Paulo de Tarso, em Coríntios, que ele analisa bem a importância e a necessidade da caridade. O Mestre amado também nos fala da necessidade da caridade quando nos transmite a parábola do bom samaritano. Entretanto, muitos de nós, talvez por atavismos, talvez porque nessa encarnação esteve filiados à interpretação de algumas igrejas cristãs, ainda supõem que o melhor é dizer fora da igreja não há salvação. Isso é uma questão muito controvertida e que nós devemos analisar com um pouco de calma, de um pouco de cautela. Quando Cristo afirma, quando o seu Evangelho afirma que fora da caridade não há salvação, ele está definindo, está expondo um conceito universal. Ou seja, qualquer pessoa na face do planeta, encarnados ou desencarnados, pode praticar a caridade. Independentemente se ele está filiado a uma igreja, a uma interpretação religiosa ou não. Pode ser que ele não se interesse por práticas religiosas. Mas se essa pessoa praticar a caridade, que é o amor ao próximo, então essa sentença do Cristo, fora da caridade não há salvação, ela abrange toda a humanidade, qualquer pessoa. E qualquer pessoa, em qualquer idade e sob quaisquer condições. Se você faz o bem ao próximo, se você faz caridade ao próximo, não há necessidade de você estar preso a uma interpretação religiosa. Agora, quando a igreja determina que fora da igreja não há salvação, há um grande equívoco de interpretação. Porque, veja bem, a igreja
ela apresenta um dogma. Somente os seus fiéis, somente os seus seguidores, os seus afiliados, é que podem, então, praticar caridade. Fora da igreja não há salvação, então somente quem segue, quem é cristão, que segue aquela tradição religiosa, é que pode efetivamente salvar-se. Então, isso é uma questão que nos dias atuais, e mesmo no passado, quando aqueles estudiosos se debruçavam sobre o assunto, não era bem aceito, ou não era aceito, tanto que muitos indivíduos foram perseguidos por não aceitar essa orientação. É uma orientação que foi definida em concílios como uma forma de preservar a estrutura hierárquica, as políticas de igreja, mas não é, em absoluto, uma verdade universal. Então, mesmo que o indivíduo faça o bem ao próximo, que ame a Deus sobre todas as coisas, mas se ele não estiver filiado a uma igreja, então ele não fez o bem, ele não será salvo. Então isso essa ideia, fora da igreja não há salvação, na verdade é excludente. Exclui e determina que somente uma parcela da humanidade, uma parcela bem pequena, se nós considerarmos o mundo como um todo, é que será salva. Fora da caridade não há salvação, abrange, repetimos, todas as pessoas, todos os povos, porque qualquer pessoa tem a capacidade de fazer o bem, de praticar a caridade. Agora, no item 9, em resumo, volto a dizer, é esse o conteúdo do item 8, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, se nós formos analisar o item 9 desse mesmo capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma outra informação. Aí não a informação que foi divulgada pela tradição religiosa, mas pelos homens de ciência, por certos filósofos, pessoas que detinham um maior conhecimento. E eles afirmavam e afirmam, isso ainda é uma realidade presente no nosso mundo atual. Fora da verdade não há salvação. Ou seja, o indivíduo, para ele salvar-se, para ele chegar a um estado de plenitude espiritual, ou seja lá o que a ciência especifica como salvação, ele tem que conhecer, divulgar, praticar a verdade da ciência ou da filosofia. Verdade, diga-se de passagem, muitas vezes tem levado as pessoas a uma atitude assim, de vaidade, de arrogância, de superioridade em relação àqueles indivíduos que não detêm o conhecimento ou não detêm o conhecimento maior. Então, já podemos ver que nesse aspecto de estimular a vaidade, a arrogância, já mostra que é uma informação excludente também. Somente aqueles indivíduos chamados privilegiados, que tiveram acesso ao conhecimento, é que serão salvos. Porque somente eles que detêm o conhecimento, que têm a verdade. Então, tanto fora da igreja
não há salvação, como fora da verdade não há salvação, são pensamentos, são ideias excludentes, que limitam, que definem quais são as pessoas na face da Terra que serão salvas. Para a religião, salvar é viver no seio de Deus. Para os filósofos, é alcançar um estado de bem-estar e felicidade espiritual. Para a ciência, que não admite a sobrevivência do espírito e que considera o indivíduo, o ser humano, do período que vai do nascimento à morte do corpo físico, então a salvação é aquela classe elitizada. É aqueles que têm a graça de conhecer, de saber mais que os outros. E por isso mesmo se julga autores de ditar as verdades para os demais. É uma ideia extremamente excludente, que limita quem são aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Ainda que os conceitos religiosos, filosóficos e científicos da palavra salvação sejam diferentes. Mas no final, salvar, de uma forma bem ampla, é estar livre, é ter acesso a um patamar evolutivo melhor. Ora, se a pessoa que detém a verdade, ela se julga superior, e muitos casos de guerras, muitos processos bélicos, episódios bélicos, e muitas ideologias, políticas ou não, existentes no mundo, decorrem desse fato, que um grupo de intelectuais, um grupo de pessoas que tinham uma informação a respeito de uma série de coisas, de acontecimentos, eles se julgaram mais importantes, os donos da verdade. Então, todo o resto da humanidade, todos os demais indivíduos da humanidade, eles, por não estar naquele nível, eles são excluídos. Não é uma coisa boa. Isso não pode ser uma coisa considerada como séria, que somente aqueles que conhecem, que detêm o conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, são donos da verdade e podem ditar as regras de como os demais seres humanos do planeta devem agir. Então, quando se analisa a questão proposta por Jesus e pelos grandes filósofos espiritualistas do passado, como a doutrina espírita nos ensina, fora da caridade não há salvação. Nós estamos nos reportando ao mandamento maior ensinado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu ser. E um segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa é uma sentença máxima de caráter universalista e que tem condições de abraçar todos os nossos irmãos de humanidade, porque na verdade somos todos irmãos, porque filhos do Criador Supremo. Precisamos ter mais atenção, maior reflexão a respeito dessas informações, porque devido a querer estabelecer quem é dono da verdade, ou qual instituição que pode salvar a humanidade, isso gerou muitos desentendimentos, muito sofrimento no planeta. Porque
houve uma separatividade. Então, no caso de fora da igreja não há salvação, quem não é cristão, quem não é da igreja cristã, o judeu, o muçulmano, as diversas filosofias e religiões orientalistas não estariam enquadradas. Então, a maior parcela da humanidade seria excluída da salvação. A mesma coisa se diz com a verdade. As pessoas que acham que porque têm um conhecimento, e elas efetivamente possuem, às vezes, um conhecimento maior, em vez de se tornarem humildes, elas se julgam maiores que os demais. E aí anunciam que fora da verdade não há salvação. Conta-se que o grande físico inglês que revolucionou a física clássica e que deu subsídio para que os grandes físicos, matemáticos modernos pudessem desenvolver uma série de conclusões e aprendizados, Isaac Newton, esse físico inglês, conta-se que ele gostava de andar à beira-mar e gostava também de colher, de pegar, de catar conchas coloridas. E ele, observando, uma certa ocasião, a quantidade de conchas coloridas que ele tinha conseguido recuperar das areias do mar, ele falou assim, ele fez uma correlação com o conhecimento, com a verdade. Que o conhecimento que ele detinha era equivalente àquelas conchas coloridas. Porque, na verdade, o grande conhecimento, a imensidão do conhecimento estava à frente, no oceano. E que mesmo que ele vivesse muitos anos no corpo físico, ele não teria condições de absorver todo o conhecimento que naquele momento ele estava utilizando como figura o oceano. Então veja, foi um grande cientista. Ele renovou realmente o conhecimento humano na área da física, abriu caminhos que foram, ao longo desses séculos, desenvolvidos por outras mentes brilhantes, mas Newton, naquele momento, ele foi humilde. O conhecimento que ele tinha não o envaideceu. Ele reconheceu a pequenez dele, o quanto ele ainda tinha que crescer, o quanto que ele ainda tinha pela frente. Ele tinha um mar, um oceano de conhecimento para ser desbravado. E, nesse sentido, nós podemos comparar o ensinamento do Cristo fora da caridade, não há salvação, com essa forma de agir, de pensar do grande cientista inglês. Porque ele sabia da sua limitação, mas ele compreendeu perfeitamente que ele poderia compartilhar o que ele sabia com outros, ser caridoso, portanto, não envaidecido, e com isso impulsionar a evolução planetária. Então, são essas coisas que nós, num texto tão simples e tão direto como esse que nós estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15,
temas 8 e 9, que nos abre a cabeça. Primeiro porque Kardec coloca as ideias de uma maneira muito clara, muito objetiva, e nos faz pensar, nos faz refletir. Então, a ideia de que fora da igreja não há salvação, isso é algo ultrapassado. E é ultrapassado desde que foi criada essa ideia. E nós sabemos que essa ideia foi criada para controle, para que a igreja pudesse controlar as pessoas, como forma de controle. Agora, quando nós praticamos a caridade, e quando nós refletimos que fora da caridade não há salvação, nós nos tornamos livres, nós não nos tornamos refém de ninguém. Porque a prática da caridade tem uma outra característica nobre entre tantas que resultam dessa prática. É que nosso processo evolutivo, nossa melhoria está relacionada ao próximo. Quem é que impulsiona a nossa evolução? É o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estão contidos nesses 2 mandamentos, segundo informou Jesus, todas as leis e os profetas. Ou seja, tudo que foi ensinado em relação às leis e em relação às profecias do ensinamento religioso estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, passamos a ver o próximo, a encarar o próximo numa outra dimensão, como instrumento da nossa melhoria espiritual. E tem razão de ser. Isso não é uma afirmativa aleatória, impositiva, porque na medida que auxiliamos o outro, recebemos uma reação desse outro, uma reação de agradecimento, de boas vibrações, de amorosidade, que, aliás, essa ação e reação, fazer a caridade e receber de volta os benefícios da caridade, essa ação e reação é justamente a segunda lei da física, estipulada por Isaac Newton, esse grande cientista britânico que há poucos falamos. Ou seja, toda ação tem uma reação em sentido oposto e de igual intensidade. Ou seja, vamos aplicar agora na sentença ensinada por Jesus. Fora da caridade não há salvação. Se desenvolvemos um ato de caridade para com o próximo, pode ser qualquer ato, pode ser a coisa mais banal. É uma força, é um ato, é uma ação. Essa ação, ela não fica escondida nem apagada. Ela caminha. Então, toda ação tem uma reação. E qual é a reação do ato da caridade? Por mais insignificante que seja, é uma reação do beneficiário. A pessoa ou pessoas que foram beneficiados por aquele ato, por aquela força, por aquela ação, ela reage. Ela reage que é em sentido contrário. Quando alguém praticou a caridade, foi A para B. Quando o B, que é o beneficiário, ele reage no sentido contrário, de B para A. Não é pagamento. Não é que ele vai pagar pelo que ele recebeu, que muitas vezes a pessoa nem agradece. Mas o agradecimento não verbalizado, ele não deixa de existir. Os benefícios que um ato de caridade proporcionam expande as energias, nossas vibrações e chegam até o benfeitor.
mesmo que o benfeitor praticou aquela caridade sem esperar retribuição. Mas ele recebe as vibrações amorosas, a energia sutil, mas poderosa, que chega até ele daqueles que lhe são agradecidos. Mesmo que aquele que foi beneficiado não voltou, não escreveu uma carta, não mandou uma mensagem, não fez nada para dizer o quanto estava grato, mas a sua felicidade de transformar sua vida, de ter a sua vida transformada, então permite que aquele que beneficiou seja acumulado de bênçãos. Então toda ação tem uma reação. Em sentido contrário, foi de A para B, de B para A, de igual intensidade. Então, de igual intensidade. Prestemos atenção nessa expressão. Se a minha ação foi pequena, o que eu vou receber também será proporcional ao valor daquela ação. Se fizermos algo mais grandioso, vamos receber um acúmulo de bênçãos maior. O exemplo está resumido na parábola do bom samaritano. No bom samaritano. Ele não só se condoeu, o bom samaritano, ele não só agiu com misericórdia, ele teve compaixão daquela pessoa anônima, uma pessoa desconhecida que estava caído no meio da estrada, machucado, ferido, assaltado. Ele não fez apenas uma oração para ele, como antes fizeram o levita e outros religiosos que passaram por ali. E viram a mesma cena, um homem ferido, machucado, caído na beira da estrada. O bom samaritano, o que ele fez? Ele teve compaixão. Ele, dentro das suas possibilidades, ajudou para que ele pudesse erguer do solo e conseguiu levá-lo até uma hospedaria, onde ele poderia ser cuidado, ter um lugar para dormir, para alimentar, e assumir o compromisso de pagar todas as despesas. Então isso foi um ato maior de caridade. Nem sempre nós temos condições de realizar atos maiores de caridade. Mas às vezes uma pequena palavra, ou uma palavra bem colocada, uma frase bem colocada, um abraço, um sorriso, pode ser um ato de caridade tão grande, equivalente a esse do bom samaritano. Quer dizer, não precisamos ter fortunas, distribuir bens, fazer grandes obras, que isso é mais filantropia, que é benéfico. A filantropia também ela é útil, sobretudo no nosso país, onde existe tantas desigualdades sociais, tantos irmãos nossos brasileiros que vivem em situações de extrema pobreza. A filantropia é bem-vinda e é necessária. Mas muitas vezes uma palavra amiga evita, por exemplo, uma grande catástrofe, como o suicídio. Então, a reação, os benefícios que essa pessoa fez por evitar que alguém suicidasse e cumprisse o seu trabalho na reencarnação e, consequentemente, evoluísse, é enorme. Então, meus amigos, é isso. Fora da caridade não há salvação. É uma sentença universal que atinge a todos os corações, todas as pessoas, independentemente que sejam religiosos ou não. Fora da igreja ou fora da verdade é excludente. Limita quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser salvo.
São essas lições que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, lembrando os ensinamentos gloriosos, benéficos e superiores de Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo da humanidade terrestre. Estejam em paz, queridos irmãos, que nós possamos superar esses momentos de desafio que estamos vivendo com essa epidemia e unidos possamos encontrar razões para cada vez mais falar do bem, pensar no bem e, sobretudo, vivenciar o bem à luz do entendimento do Evangelho. Muita paz para todos.